E aí, já sabe onde vai investir em janeiro? Fala investidor e investidora, tudo certo? Eu sou o Mati Massari e trago para você mais um episódio do Onde Investir, dessa vez edição de janeiro de 2023. Recentemente publicamos um artigo de 7 erros que podemos aprender com a derrota do Brasil para a Croácia nos investimentos. E hoje eu gostaria de iniciar o nosso texto contando a história de mercado com ninguém mais, ninguém menos que o Pelé. Em 1924, os irmãos Adolf e Rudolf Dassler eram sócios da empresa Dassler Brothers Sport Shoe Company, localizada na Alemanha. Ela era a única empresa de sapatos esportivos da Alemanha. Adolf teve a primeira grande sacada técnica da empresa. Colocou travas na sola para dar maior tração na corrida. Rudolf, uma ainda mais genial, convenceu Jesse Owens, o maior atleta americano, a usá-las na Olimpíada de Berlim de 36. Owens ganhou 4 medalhas de ouro e aí sim as vendas explodiram. Com o sucesso, porém, vieram os problemas. Em 1943, Rudolf foi preso pelos soldados americanos e acusou o irmão de tê-lo entregado. A relação dos dois foi piorando até que em 1948 tomaram uma decisão um pouco peculiar, dividir a companhia em dois. Os dois construíram fábricas de lados opostos da cidade e os funcionários foram divididos. Adolf foi responsável por nomear a sua parte de Adidas, com suas iniciais AD de Adolf e Das de Dassler, a empresa que demonstrava seu maior conhecimento técnico para produzir tênis. Já Rudolf, com sua facilidade de vender produtos, tinha uma ótima equipe comercial, na segunda divisão da empresa que ficou conhecida primeiramente como Ruda, de Rudolf e Das Dassler, e depois, finalmente, foi nomeada Puma. Eles se tornaram inimigos e competidores rivais e nunca mais fizeram negócios juntos. Mas em 1960, isso mudou devido a Pelé. Eles fizeram um pacto que impedia ambas as empresas de assinarem um contrato de patrocínio com Pelé. No geral, eles achavam que o astro do futebol custaria tanto que os levaria à falência. Entretanto, sorrateiramente, a Puma fez um acordo debaixo dos panos e durante as quartas de finais de Brasil e Peru na Copa de 70, eles pagaram ao Pelé 120 mil dólares, mais ou menos $1 milhão nos valores de hoje, para ele amarrar uma chuteira da Puma antes do jogo começar. Para garantir a propaganda, a empresa também pagou o cameraman para dar um zoom se aproximando do calçado. E aí foi revelado ao mundo qual era a marca que o craque brasileiro usava. Posteriormente, a Adidas ficou furiosa, enquanto a concorrente passou a vender milhões de tênis e chuteiras com a ajuda de Pelé, o eterno maior jogador de futebol de todos os tempos. E a guerra entre as duas concorrentes só se acirrou desde então. E o Pelé com isso? Pelé, antes de falecer, escreveu em seu Instagram: "Apesar da dor que estamos sentindo com a nossa eliminação da Copa do Mundo, eu peço que os brasileiros se lembrem do que nos trouxe as 5 primeiras estrelas que temos no peito. É o amor que nos move." Então, parafraseando o rei, com a devida licença poética, nós amamos escrever essas cartas. Então, se você gostou, deixe o seu joinha nas nossas redes sociais, @TraderBrasil, e nos incentive a continuar gerando esse tipo de conteúdo para você. Mas isso só se você realmente gostar, hein? E agora vamos lá. E o mercado? No Brasil, a troca efetiva do governo deve iniciar um longo processo de formalização da nova pauta econômica, ainda que as reformas já conhecidas, como a tributária, possam voltar para a mesa de discussões. Tão importante quanto implementar novas reformas é manter os ganhos institucionais trazidos pelas reformas aprovadas no passado. Conquistas como a independência do Banco Central. Em 2021, o Congresso mudou a Constituição do Brasil para dar autonomia formal ao Banco Central. A legislação das empresas estatais, aprovadas em 2016 como forma de proteger as empresas estatais da influência política. O novo marco regulatório de saneamento, aprovado em 2020, que criou melhores condições para estados e municípios privatizarem suas operações, se assim desejarem. A privatização da gigante Eletrobras. Esses são exemplos de ganhos institucionais que a sociedade brasileira espera que se mantenham, independentemente de qual coalizão política esteja governando o país. Fazer mudanças que minam e alteram fundamentalmente os benefícios institucionais e os objetivos originais dessas regras e legislações podem ser vistos como um retrocesso em termos de reforma estrutural e pode impactar negativamente a percepção de risco do país e os prêmios de risco em geral. E a renda fixa? Esperamos a continuidade de uma maior volatilidade nos mercados,
sobretudo a curva de juros durante o processo de consolidação da política fiscal e do ciclo econômico, que seguem em aberto para 2023, entre a recessão ou apenas desaceleração econômica. Seguimos menos inclinados a antecipar a retomada de um ciclo de alta de juros, mas também reconhecemos menor espaço para cortes. Os receios em torno principalmente da política fiscal do Brasil, a partir de 2023, seguem trazendo volatilidade aos ativos brasileiros. A trajetória da política fiscal brasileira permanece incerta, o que deve manter a volatilidade em alta nos mercados. Porém, ativos brasileiros seguem atrativos, com oportunidades em várias classes. Com isso, segue sendo essencial ter uma estratégia de investimentos bem fundamentada e pautada em ter ativos sólidos, com uma boa diversificação. Apesar das elevadas incertezas no Brasil e no mundo, o maior paradoxo para o investidor é que as maiores oportunidades de geração de fortes retornos futuros surgem justamente nesses momentos. Nesse cenário, continuamos a enxergar ativos pós-fixados, aqueles que acompanham a taxa Selic, como boas opções de investimento conservador, se beneficiando de patamares elevados de juros na conjuntura atual. A ausência de definição final para o ciclo de juros doméstico continua dando suporte para a classe pós-fixado, como uma das principais alternativas para alocação, sobretudo pela liquidez em casos de movimentos mais táticos para risco. Enxergamos que ativos atrelados ao IPCA devem trazer bons retornos nesse cenário, com um risco menor do que apresentado pelos pré-fixados. Renda variável. As ações brasileiras estão sendo negociadas a 8,4 vezes seu PL projetado para 12 meses. Exemplo de Petrobras e Vale, 2 desvios padrão abaixo de sua média histórica, o nível mais baixo desde 2009. Incluindo Petrobras e Vale, o índice está sendo negociado a 6,6 vezes, o menor desde 2005. Talvez mais interessante, o prêmio para manter ações medido como o inverso do PL, menos a taxa de juros reais de 10 anos, está em 5,6%, 2 desvios padrão acima da média, mesmo considerando que as taxas de longo prazo estão em níveis muito elevados. Dito isso, se a situação fiscal do país se deteriorar em linha com o cenário descrito anteriormente, não ficaremos surpresos se as taxas de juros continuassem subindo, fazendo com que a situação atual aponte para um cenário mais desafiador. As taxas reais de longo prazo estão em níveis mais elevados desde 2018. As projeções de crescimento no PIB são no mínimo pessimistas e o pacote fiscal expansionista aprovado pelo Congresso pode pressionar a inflação. Dito isso, dado o quão baratas estão as ações brasileiras, melhorias marginais nas principais variáveis podem ser suficientes para indicar algum potencial de valorização. Mas preocupações com as contas fiscais do governo e altas taxas de juros podem manter o fluxo de saída das ações elevado por mais algum tempo. No cenário global, a temática de reabertura da China continua ganhando atenção, com um impacto altista na formação de preços dos commodities, mas também na demanda global de bens intermediários, sendo um alento para o menor crescimento global, em especial dos mercados emergentes, como o Brasil. O que pode reduzir esse alto grau de incerteza seria mais estabilidade nas taxas de títulos soberanos de longo prazo dos Estados Unidos, que tem oscilado com as Treasuries de 10 anos, chegando a atingir quase o maior nível desde 2008. Porém, olhando para frente, ainda há pouca visibilidade de quando essa estabilidade chegará, dependendo de fatores como o arrefecimento da inflação e o posicionamento do Banco Central americano. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu joinha, segue a gente lá nas redes sociais e não deixe de entrar no blog da Trader Brasil para ler essa matéria completa. Um grande abraço e bons negócios!